Olá, gente. Bom dia. Passa um pouquinho das 9, né? Acho que é um bom horário para a gente começar a falar um pouco sobre mobilidade. Na verdade, a gente vai conversar sobre mobilidade urbana, né? Então, como a gente transita dentro da cidade, como a gente acessa os recursos da cidade, mas mais do que mobilidade urbana, a gente vai falar um pouquinho sobre mobilidade urbana sustentável, né? Meu nome é Paula Raquel Jorge, eu sou arquiteta urbanista, sou professora de urbanismo do Mackenzie há 10 anos. O curso que vocês vão prestar e que, se tudo der certo, vocês vão cursar com a gente, é um curso de arquitetura e urbanismo, né? Então, nós temos componentes de urbanismo em todos os semestres, né, para ajudar, para contribuir com a formação de vocês. E o urbanismo trata basicamente de cidades e dos assuntos que se relacionam com cidades, né? A sustentabilidade urbana, né? As cidades melhores para as pessoas, com uma economia pujante, ativa e responsável com relação ao meio ambiente, é o que a gente busca, o que a gente deseja, e a mobilidade urbana é um dos temas do urbanismo mais relevantes, né? Um dos temas que mais chama a nossa atenção contemporaneamente, né? No nosso mundo contemporâneo, tá bom? Eu preparei uma fala, sei lá, relativamente curta, com dados básicos, simples, né? Uma fala de boas-vindas, para ver se vocês gostam e se empolgam com o tema como a gente, né, que estuda cidades, que estuda urbanismo, gosta muito desse tema, é um tema que permeia o trabalho de todos nós. Tá? Vou compartilhar aqui com vocês, que eu preparei uma apresentação. Vamos ver. Estou com 2 monitores, né? Isso para dizer que, se eu começar a olhar para o lado, eu estou olhando para a imagem, tá bom? Deixa eu tirar isso daqui da frente, que eu acho que também está. Acho que assim fica bom para nós. Bom, então eu vou falar sobre mobilidade urbana sustentável, vou tentar conduzir um raciocínio, né? E para conduzir esse raciocínio, eu vou começar pelo urbano, né? Então, o que é urbano, né? A gente vai usar aqui o urbano como contraponto ao rural, né? Então, o urbano é tudo, a palavra urbano tem a ver com cidades, né? Ela trata de tudo que é relativo às cidades. E a população urbana é a população que mora em cidades, em contraponto com a população rural, que é a população que mora nas regiões de produção de alimentos, nas regiões rurais das cidades. Esse mapa que a gente traz, né, que é um mapa mundi, ele é um mapa de projeção para 2050. Ele traz, no tamanho desses círculos, ele traz o tamanho da população, né? Mas a cor, ele diz qual a porcentagem dessa população que é urbana, que mora nas cidades, né? E os círculos vermelhos são dos países em que a maior parte da população, em que mais de 75% da população mora em cidades. E os que estão em amarelo são países em que pouco mais da metade, entre 50% e 75% da população, mora em cidades. Ou seja, só nos países que têm os círculos azuis é que menos da metade da população mora. Na verdade, não é mora, é morará, porque esse é um mapa de projeção para 2050, né? Que em 2050 ainda mais da metade da população estará morando no campo. E aí a gente vê como são poucas, né, os círculos azuis, como são poucos os círculos azuis, e como eles são pequenos, né, comparados com os círculos amarelos e vermelhos, né? Então, nós estamos caminhando para uma situação que a maioria da população, que hoje já é
mas que a grande maioria da população vai morar em cidades. Ainda nessa ideia de projeção, a gente tem aqui projeção para alguns anos. Na verdade, essas projeções, gente, elas podem ser mais pessimistas ou mais otimistas. E entre as projeções mais pessimistas e as mais otimistas, não varia, além de a população do planeta deve parar de crescer a partir de 2050, e as mais pessimistas dizem que a população do planeta continua crescendo até 2100, mas até 2100 a gente deve ter uma parada de crescimento da população na Terra. De qualquer forma, vai parar de crescer, não é com pouca gente, não, é com muita gente, né? 10, 12 bilhões de pessoas. Então, né, segundo essa projeção, em 2013, já metade da população do mundo todo já morava em cidades, né? Em 2030, que é daqui a 10 anos, né? A gente está quase que no meio do caminho entre 2013 e 2030. 60% da população vai morar em cidades, mas é 6 bilhões, né? Porque como a população cresce, então a gente pula de 3,6 para 6, agora a gente talvez seja entre 4 bilhões e meio, mais ou menos, de pessoas morando em cidades. E isso vai chegar a 10 bilhões. Gente, 10 bilhões é 3 vezes o que estava lá em 2013. Né? É muita gente morando em cidade. Ou seja, as cidades ainda vão crescer muito antes da gente atingir um equilíbrio. Né? Um equilíbrio tanto no crescimento populacional do planeta, quanto no crescimento da população urbana, da população que mora em cidades. Bom, originalmente, então, um pouco essa comparação no Brasil a gente já tem uma população majoritariamente urbana, né? Então, em 2010, 81% da população morava nas cidades, isso quer dizer que menos de 20% mora no campo. Né? E nós estamos entre os principais produtores rurais do planeta. Né? Então, só 20% da população mora no campo, né? Grande parte dessa produção rural depende das pessoas como uma mão de obra mais tecnológica, cada vez mais tecnológica. No estado de São Paulo, debaixo está escrito São Paulo, mas é um estado, né? No estado de São Paulo, 40 milhões de pessoas moram em cidade. Né? Um quarto da população toda que mora em cidades no país mora em São Paulo. Tá bom? Bom, mais um pouco para dizer, então, que as cidades, tradicionalmente, cresciam com essa carinha aí, né? Porque quando a gente não tem carro, a gente não precisa deixar um espaço muito grande para circular. Né? Então, se formam essas vielas, né? Esses caminhos entre as construções. Né? Não é feito primeiro um loteamento, né? E a pessoa compra um terreno e constrói. Tradicionalmente, as pessoas construíam umas ao lado das outras, iam fazendo o seu trabalho no térreo. Né? Quando a gente fala seu trabalho, pode ser uma loja, pode ser um ferreiro, enfim, uma prestação de serviços, no térreo dessas cidades, e se abriam espaços, né? Algumas praças, como essa que a gente está vendo, né? A gente está vendo uma praça aí quase quadrada nesse centro, essa cidade é Siena, na Itália, né? Ou, às vezes, dos encontros dessas ruas, que não são ortogonais, né? Se formam pequenos desencontros, na verdade, que formam espaços que a gente chama de largos. Então, essa é a cidade tradicional, né? A cidade que acontece quando a gente não desenha antes, mas quando a gente também não precisa de um espaço grande para transitar um carro. As principais cidades da Europa começaram assim. Né? As nossas da América, menos, porque foram cidades que surgiram mais recentemente. Mas as cidades da Europa começam dessa forma. Né? Então, a gente olhando de cima, a gente vê os pequenos caminhos. Bom, algumas cidades da Europa planejaram o seu crescimento, a sua expansão. Essa cidade que a gente está vendo aí é Barcelona. Barcelona, para nós urbanistas, quando a gente olha de cima, a gente sabe rápido que é Barcelona. Porque Barcelona tem um centro com esse aspecto, né? que a gente chama de bairro gótico, né? Casco Viejo, tem o núcleo, né? A cidade original tem esse aspecto.
Só que chega no século XIX e se percebe que Barcelona vai crescer, e aí um arquiteto urbanista, né, que muitos de nós consideram o primeiro urbanista como pessoa que pensa a cidade, né, ou considera que o urbanismo nasce a partir da atuação dele, porque ele escreve sobre cidade, mas precisamente é isso. Ele pensa em como Barcelona vai crescer, né, e ele cria um plano para que Barcelona cresça. Esse plano chama-se Insante, alargamento, né, que define uma quadrícula, né, a gente vê aqui um pouco na diagonal, mas a gente vê que tem esse aspecto de quadrados, né, uma quadrícula de ruas que formam quadras de 130 por 130 metros. Né? Então, Barcelona tem esse aspecto de quadras bastante quadradas. Né? E as quadras de Barcelona têm esse chanfro no canto, que formam pequenos pontos de encontro nesses cruzamentos. Eles são bastante largos, né? Eles são bastante receptivos para as pessoas. Isso é uma praça, e esta é a Igreja da Sagrada Família de Barcelona. E Barcelona tem algumas vias diagonais, né, que cortam essa quadrícula. E ela é uma das cidades bastante densas. A gente, olhando de cima, parece que são prédios muito altos, mas esses prédios têm uma média de 6 andares, mas eles são todos um encostado no outro, né? Formam uma fita de janelas, assim, do primeiro andar, do segundo andar, diferentes, claro, né? Cada arquiteto faz a sua arquitetura, mas ele respeita parâmetros muito definidos. Né? Então, qual é a altura? Eles são todos encostadinhos, nenhum prédio desses tem um jardim à frente. Eles são todos encostadinhos na calçada. Muitos têm lojinhas no térreo, é muito gostoso andar nessas calçadas, né? Em que você vai andando e vai vendo coisas. Né? E como são prédios, um encostado no outro, tem bastante gente na rua. Né? Isso é Barcelona, uma cidade bastante tensa. Na América, a gente tem este exemplo de cidade que imagino que vocês reconheçam de cara por causa desse parque imenso, né? Que é o Central Park em Nova York. Tá bom? Nova York também é uma cidade muito ortogonal, né? Então as ruas são verticais e horizontais, né? Formam um desenho bastante ortogonal, só que as quadras são bem compridinhas, né? Que também é uma cidade muito, muito densa, só que com outro aspecto. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada nesses prédios que estão aqui do lado direito, a altura deles, né? Todos nós sabemos que Nova York tem prédios muito altos, né? E tem também muito comércio, muito serviço, muito emprego, muita gente morando, uma cidade atualmente muito cara, muita, muita gente na rua. E esta cidade aqui, não sei se vocês conseguem reconhecer de cara, vou dar mais um tempo. Eu acho que dá para a gente reconhecer por conta disso aqui, né? Tá? Este é o MASP e esta aqui é a Avenida Paulista. Esse é o aspecto da nossa cidade de cima. Esse trecho aqui da nossa cidade, ele também é bastante ortogonal, né? Mas a nossa cidade ela é meio uma colcha de retalhos. Bom, aqui tem bastante prédios também, né? Muitos escritórios, muitos empregos. E a densidade é relativamente alta se comparada com o restante da cidade, mas se comparada com os dois exemplos que eu dei antes, é uma densidade até bastante baixa. Né? Porque os nossos prédios todos têm recuos, eles não são encostadinhos como são os prédios de Barcelona, eles não são altos como são os prédios de Nova York, né? Mas dá uma olhada o quão espalhada é essa cidade, né? Essa cidade vai para longe, ela se espalha. Em urbanismo, a gente diz que ela se espraia sobre o território, é esse o termo que a gente usa. Então, muita gente mora nesses centros urbanos que eu mostrei, né? Muita gente mora em Barcelona, muita gente mora em Nova York, muita gente mora em São Paulo, muita gente mora por aqui, mas muita gente mora em situações como esta, por exemplo. Isto é no interior dos Estados Unidos. A maioria das cidades dos Estados Unidos tem esse aspecto, né? Não tem um aspecto general. O que eu quero dizer com esse aspecto? Eu quero dizer assim, são casas, né, unifamiliares, ou seja, cada telhadinho cinza desses mora uma única família, né, em terrenos grandes, completamente espalhadas. Nessa imagem, a gente vê
aqui alguma coisa que provavelmente é um mall, um shopping, né? Mas a gente não vê muito. Em algumas cidades dos Estados Unidos, em cada grande esquina tem um shopping, né? Aqui a gente vê pouco isso. E essas pessoas, se vocês repararem, tirando esse mall, né, esses pequenos shoppings que tem aqui e ali, que dá para a gente fazer uma compra de primeira necessidade, uma coisa de supermercado, né, uma coisa para casa, a maioria dessas pessoas para trabalhar tem que ir para o centro da cidade, elas não conseguem trabalhar aí. Elas se deslocam todos os dias. Em São Paulo, nas grandes cidades da América Latina, nas grandes cidades do mundo que ainda não está bem desenvolvido, né? As pessoas moram assim, em condições super densas. Né? Lembra que eu falei que em Barcelona, em Nova York, é bastante denso? Esta situação aqui tende a ser mais densa do que aquela que eu mostrei da Paulista, né? Porque não tem espaço entre as casas. As casas são todas muito pertinho uma das outras, né? As famílias tendem a ser maiores, até porque se abriga muito o primo, o tio, a pessoa que veio de fora, né? Então, esses núcleos familiares tendem a ser maiores. E como elas são autoconstruídas, o que significa que os próprios proprietários constroem sem ajuda de arquitetos, sem ajuda de engenheiros, né? Até porque parte dessas pessoas trabalham com construção civil, então tem o conhecimento prático da construção, apesar de ter pouco conhecimento teórico, né? As casas são construídas uma em cima das outras, né? Então, se eu tenho um filho que casa, eu construo uma casa em cima, ou se eu tenho um dinheirinho sobrando, eu construo uma casa em cima para alugar e ter uma renda extra. E nessa situação, gente, provavelmente tem um lugar para fazer compras, né? Deve ter uma pequena farmacinha, deve ter lojas de roupa, alguma aqui, outra ali, ou sacoleiras que vendem roupa, né? O supermercado, vários bares, gente que vende marmitex, né? A pessoa que fica com os filhos dos outros em casa para a pessoa poder ir trabalhar. Mas a maioria das pessoas que trabalham aí provavelmente não trabalha aí. Provavelmente tem que ir para as outras regiões da cidade trabalhar. Né? Então, o que a gente vai falar hoje é sobre cidades, muita gente nas cidades e muita necessidade de deslocamento. As pessoas precisam ir de um lugar para o outro para trabalhar. Mais ou menos metade da população das principais cidades mora nessas condições. Né? Quando eu falo nessas condições, eu estou falando em bairros estritamente residenciais, afastados, em situações de precariedade variável, mas em situações bastante precárias. Algumas dessas situações são favela, de fato, né? Mas muitas delas são loteamentos irregulares. O que significa que são loteamentos irregulares? Significa que alguém comprou, ou enfim, pegou um lote, uma gleba, um pedaço de terra, uma antiga chácara, uma gleba, fez um loteamento. O que significa isso? Desenhou ruas, dividiu o terreno em lotes, em terreninhos, né? Que não respeitam a legislação. Isso significa que não tem infraestrutura de água, esgoto, eletricidade, que o tamanho desses lotes não são os tamanhos estabelecidos pela lei, né? Isso significa, então, que a legislação não chega lá e que a pessoa que compra não está sujeita à legislação, ela não tem regras para construir, né? Porque aquilo já está fora da regra. E aí constrói da maneira que quer, né? E sem a infraestrutura urbana necessária, né? O que acaba trazendo algum grau de precariedade. Fora que as infraestruturas urbanas, água, esgoto, luz, mas também transporte, correio, escolas, saúde, né? As infraestruturas urbanas demoram para chegar nesses lugares. Quando a gente olha de perto, né? Porque aqui a gente está vendo de um helicóptero que está voando longe, né? Mas se eu olhar de perto, muitas vezes eu vejo situações como essas. Né? Então, as pessoas precisam não só do transporte para ir trabalhar, mas precisam do transporte para tudo. Precisam do transporte para a saúde, precisam do transporte para a escola, precisam do transporte para todo tipo de situação. Né?
Isso sem falar da precariedade, da questão da habitação, que não é o meu tema hoje. Ele não é irrelevante, ele só não é meu tema hoje. Bom, mas é isso. Esse tanto de gente transitando na cidade, né, vai acontecer alguma coisa, né? A gente vai ter muita poluição, né? Essa imagem, claro, essa imagem é um pouco exagerada. A poluição das cidades, ela hoje em dia não decorre mais das indústrias, como era no começo do século XX, né, em que a poluição das cidades era majoritariamente produzida pelas indústrias. Atualmente, a maior parte da população das cidades é produzida pelo escapamento dos veículos, dos carros, né, que queimam combustível, mesmo que não seja petróleo, que seja álcool, queimam combustível e emitem gases, né, que têm efeito na camada de ozônio, efeito estufa. Né? Bom, mas se para a população tem a questão da poluição, que todos nós que moramos em cidade respiramos um ar poluído, né? Tem a questão do tempo, que é muito significativo, né? Ficar 2 horas para ir para o trabalho e 2 horas para voltar para o trabalho significa 4 horas a menos para estar com a família, para buscar filho na escola, para dar conta de organizar a vida, para ter lazer, que é importante para todo mundo, para estudar, que é importante para todo mundo, principalmente quando a gente quer melhorar a nossa vida, estudar é importante, toma tempo. E o dinheiro, porque o transporte público não é barato. Para uma família de 4 pessoas se deslocar para ir para um parque, para um lazer de ônibus, né, são R$ 35 praticamente. Né? Não é barato. Não é barato para ninguém, muito menos para as populações que têm menos tempo. Se a gente pensar em poluição e em espaço, porque o que faz tomar esse tempo todo é a quantidade de carros, né? Porque as nossas cidades cresceram com infraestrutura para os carros. A partir de 1945, mais ou menos, as cidades, né, e São Paulo, uma delas, faz uma opção clara pelo carro, porque queria atrair a indústria automobilística, porque queria privilegiar quem tinha carro. Pense, em 1945, quem tinha carro? Né? Por várias questões, fez uma opção pelo carro. Ah, professora, mas as cidades são grandes. Se não fosse o carro, seria o quê? Seria o trem, seria o metrô, seria o bonde, né? Mas não, fizemos uma escolha pelo carro. Bom, o carro, ele causa trânsito. E o trânsito é causado pela quantidade de carro nas ruas, porque o carro ocupa espaço. Essa imagem é do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, né? Essa imagem não exatamente assim, mas essa imagem ela é bastante conhecida, né? E ela faz uma relação do espaço que carros ocupam para transportar a mesma quantidade de pessoas, considerando, claro, a média de quantidade de pessoas por carro, que é pouco mais de uma pessoa, quanto de espaço ocuparia para transportar por ônibus e com ônibus biarticulado. Né? Pensando não só no espaço, quando eu falo em espaço de rua, eu estou falando de trânsito, tá? Mas também na poluição, né? Porque são 127 escapamentos versus 2 escapamentos de ônibus versus um escapamento de ônibus biarticulado. É claro que o escapamento de ônibus emite mais que o de carro, mas não nessa proporção. Então, a gente está falando de tempo, né? A gente está falando de poluição, e quando a gente olha esta outra opção, essa imagem também é do Plano Municipal de São Paulo, de mobilidade urbana sustentável. Né? Aqui embaixo está monotrilho, né? Porque esses slides especificamente é para falar sobre o monotrilho. Mas quando eu falo de transporte sobre trilhos, eu estou falando também de eletricidade. São poucos ônibus movidos a eletricidade em São Paulo, né? Poucos ônibus não poluentes em São Paulo, e o transporte sobre trilhos, né? É movido por eletricidade. Então, eu também estou falando em menos poluição, em sustentabilidade também pelo viés de ter menos poluição, né? Quando eu faço escolha por trilhos. Além disso, gente, o transporte por trilhos em São Paulo, porque em muitas cidades tem aquele tram, que é o bonde de superfície, né? Que é o VLT, né? Veículo leve sobre trilhos, que ele anda nas ruas, como era o nosso bonde antigo, né? Que circulou até o fim da década de 60. Ele anda nas ruas. Quando eu tenho um transporte que anda nas ruas, ele compete com o carro, no sentido de que ele tem que dar passagem, ele tem que pedir passagem, ele para no farol, o que é natural, né?
Por isso que o corredor de ônibus é mais eficiente que o ônibus que transita sem ser em corredor, porque tem farol também. Os ônibus, os corredores de ônibus de São Paulo têm o problema que tem ônibus que entram e saem do corredor, eles não são totalmente exclusivos, né? Tem a questão dos táxis, mas eles pelo menos transitam em calha segregada, o que dá um pouco mais de celeridade para eles, né? Mas quando eu penso em trem e metrô, tem estação, né? Mas não tem farol, não tem carro cruzando, né? Então, como eles transitam em calha completamente exclusiva, né? Eles não competem com o trânsito, eles são muito mais rápidos, né? Então, veja, eles são mais rápidos, eles são menos poluentes, né? E eles ocupam menos espaço da superfície, porque normalmente eles transitam por baixo da terra ou de maneira elevada. Quando a gente fala de maneira elevada, tem um impacto de paisagem que eu não vou entrar aqui, tá bom? Mas então, conforme eu vou transitando daqui para cá, eu vou economizando poluição, vou economizando tempo, vou economizando espaço, né? O que é bem legal. Aí eu trago para vocês uma imagem elaborada pelo Bicycle Innovation Lab, né? Mas foi traduzido e adaptado pela Vai de Bike, que é uma organização, tá bom? Então, isso aqui é sobre sustentabilidade na mobilidade urbana, né? Então, essa pirâmide mostra para a gente assim, o que deveria ser mais usado por nós nas cidades e o que deveria ser menos usado. Isso tem a ver com cada um de nós fazer essas escolhas, mas isso também tem a ver com a infraestrutura que a cidade provê para nós, né? Ou seja, eu vou andar mais ou menos de bicicleta se eu me sentir mais ou menos seguro, se eu tiver mais ou menos ciclovias ou ciclofaixas, se elas forem mais ou menos interligadas entre si, formando uma rede, né? Porque essa história da gente andar de bicicleta na ciclofaixa, ela acaba no nada e depois vai continuar lá na frente, né? E se ela estiver mais ou menos interligada com o transporte de alta capacidade, porque eu posso fazer o começo, né, da minha viagem de bicicleta. Eu pego a bicicleta, vou até o metrô é meio longe, então eu vou de bicicleta, chego lá no metrô, tem um lugar para parar, né? Isso não acontece sempre, né? Mas o ideal para as cidades, né, em termos de sustentabilidade, em termos de menos trânsito, né, em termos de saúde das pessoas, é que as pessoas andem mais, né? Andem mais de bicicleta, né? E andem quando tiverem que ir para longe, né? Ou quando tiverem algum tipo de limitação, andem mais de transporte público, de preferência de trens, se não for possível, de transporte sobre pneus, né? Sempre que possível, compartilhando, né? E aí lá na base está o avião, né? O avião faz algumas viagens que são mais difíceis de fazer de transporte, de outro tipo de transporte. Mas a lógica da mobilidade urbana sustentável é essa, né? É a gente valorizar o a pé e a bicicleta. E quem está falando isso são essas ONGs que eu citei, somos nós, urbanistas, e são vários teóricos que estudam e falam sobre cidade. Esta senhorinha aqui, ela chama-se Jane Jacobs, né? É legal a gente saber que no urbanismo, a principal cabeça do urbanismo, né, uma das principais influenciadoras, eu diria, do urbanismo contemporâneo é uma mulher, essa senhora que chama-se Jane Jacobs, que não é arquiteta e nem urbanista, ela era jornalista, ela é falecida, e que na década de 1960 ela morava em Nova York, e o prefeito de Nova York, chamado Robert Moses, que também faz uma opção bastante rodoviarista, ele começa a trazer grandes vias expressways, grandes viadutos. E aí ele projeta um viaduto que vai passar no bairro dela. Bom, quando ela percebe que vai passar um desses viadutos, uma dessas vias expressas no bairro dela, ela começa a se manifestar. E isso acaba sintetizando em um livro que chama Morte e Vida de Grandes Cidades. No original é Morte e Vida de Grandes Cidades Americanas, mas ele é traduzido como Morte e Vida de Grandes Cidades. E a Jane Jacobs, ela é muito importante porque ela traz essas noções, esses conceitos, num momento em que o pensamento dominante no mundo era modernista. Quando a gente fala em modernismo no urbanismo, a grande cidade no mundo
construída sobre os preceitos do modernismo é Brasília. Mas o modernismo tem várias correntes, né, de urbanismo modernista, mas a gente pode dizer que, de maneira geral, ele é um urbanismo que entende que a cidade deva segregar as suas funções, ou seja, o lugar de morar são bairros residenciais, o lugar de trabalhar são centros de negócios, né? O lazer é feito numa outra região da cidade e a circulação é o que conecta tudo isso. E a Jane Jacobs ela vai falar em 1960, lembra que Brasília está sendo inaugurada nessa época, né? Como a grande cidade modernista do mundo. Jane Jacobs vai falar assim, gente, o que traz vida para a cidade, o que deixa a cidade segura, gostosa para se viver, é ter gente na rua. E o que faz ter gente na rua é a gente ter vários usos na rua. Então, eu não preciso ir para longe para trabalhar, eu não preciso ir para longe para fazer uma compra de escolha, né? Eu tenho vários usos, um perto do outro, meio misturados, e as pessoas saem na rua nos diversos horários do dia, e aí, quando eu saio na rua, eu vejo gente, eu me sinto mais segura, né? É mais difícil de me abordarem com violência quando tem gente transitando na rua. Né? E a Jane Jacobs fala isso na década de 60, e ela vai influenciar gerações de pensadores de cidade. Né? Esse senhor que está aí do lado direito, ele chama-se Jangel. O Jangel ele é dinamarquês, e ele trabalha até hoje, ele é muito atuante no mundo, né? Inclusive tem projetos sob a influência dele acontecendo em São Paulo, o principal deles é o projeto do Anhangabaú, que está sendo, a reforma da Anhangabaú, que está acontecendo agora, eu não vou entrar nesse mérito. Mas o Jangel, ele pensa na cidade para pessoas. E ele entende que a cidade para pessoas é a cidade que convida as pessoas a andar na rua. E as pessoas gostam, quando elas andam na rua, de ver gente. Né? Elas gostam de ver coisas. É muito mais gostoso você andar na rua, numa quadra em que tem lojinhas com vitrines, em que você vai vendo, vai acontecendo coisas no seu olhar, que você andar na rua num quarteirão, por exemplo, que tenha muro de condomínio dos dois lados, né? Ou muro de fábrica dos dois lados. Né? Então, ele diz o seguinte, que a cidade construída para os carros, ela é uma cidade, quando a gente anda de carro, a gente anda a 60 km por hora, 80 km por hora, e quando a gente anda rápido, a gente não tem condições de prestar atenção nos detalhes. Então, é uma cidade com grandes letreiros, grandes luminosos, grande sinalização e construções grandes e contínuas. Porque como o carro anda rápido, eu vou tendo mais informação porque eu vou andando rápido. Né? Não adianta eu cuidar de detalhezinhos quando eu estou dentro do carro, porque eu não consigo perceber. Mas a cidade feita para as pessoas andam a 4, 5 km por hora. Né? E aí, para as pessoas andarem na cidade, gostarem, terem prazer de andar na cidade, ela precisa ser instigada, ela precisa ser convidada, precisa ter informações, detalhes, coisas para olhar, bancos para a gente sentar e descansar, sombra, né? Vitrines, barzinhos com mesas na rua. Né? Então, ele convida a gente a usar o espaço público também, a andar na rua, projetando cidades com essas características, como contraponto à cidade produzida para os carros. E esse rapaz, esse senhor que está embaixo, ele chama-se Jeff Speck. Né? E ele divulga um termo que chama-se caminhabilidade. Né? Então, ele também entende que a cidade boa para as pessoas é a cidade que traz condições para que as pessoas andem a pé, que elas precisem cada vez menos do carro, e se precisarem de transporte motorizado, porque vão para longe, que elas usem transporte público, que elas não usem o carro. Né? E aí ele argumenta, ele fala, olha, você deve se perguntar por que eu acho que a cidade caminhável é melhor. Não é muito melhor eu ter infraestrutura para carro? Aí ele dá 3 argumentos. Né? Ele fala assim, bom, primeiro a saúde. Né? E aí ele traz muitos dados, né? Dizendo que
Nos bairros caminháveis, nos bairros em que as pessoas usam menos carro e andam mais a pé, tem muito menos obesidade, muito menos diabetes, muito menos asma, né? Aí ele também dá um argumento de sustentabilidade, né? E aí ele faz as contas e ele diz assim, olha, morar num bairro caminhável uma semana, né? Então você fazer as coisas a pé, não usar carro, economiza mais energia do que trocar todas as lâmpadas da sua casa por lâmpadas que consumam menos energia em um ano. E aí ele fala também da economia com o carro, né? Economia de dinheiro mesmo, né? Com carro, com estacionamento, com combustível. Então ele dá argumentos lógicos, né? Para que as pessoas assentem uma coisa que eu acho que é bastante intuitiva, que é muito mais agradável, prazeroso e saudável a gente morar em bairros que sejam caminhados. Bom, vou fazer uma pausa, um cortezinho no raciocínio, para mostrar, depois eu já encontro esse raciocínio um pouco lá na frente. Né? Eu vou falar agora um pouco sobre São Paulo, tá bom? Então, só para a gente entender o que é São Paulo é um estado que tem este formato aqui, né? Que a gente está acostumado a ver, né, esse formato no piso da cidade, né? Então, ele é um estado onde moram mais de 40 milhões de pessoas, ou seja, cada 5 brasileiros, um mora no estado de São Paulo. Então, ele é um estado em que concentra muita gente, que mora em cidade, tá? Mas eu não vou falar do estado de São Paulo, não, tá? Eu vou falar desta porção do estado, que é a região metropolitana de São Paulo, tá bom? Bom, por que eu vou falar da região metropolitana de São Paulo? Porque é feita uma pesquisa na região, acabei de ver que eu já estou falando bastante tempo, vou ver se eu acelero um pouquinho. Porque é feita uma pesquisa na região metropolitana de São Paulo sobre mobilidade, que chama-se pesquisa OD, Origem e Destino. Então, a cada 10 anos, sempre final 7, né? Então 67, 77, a última foi 2017, é perguntado para as pessoas de onde para onde elas vão, né? E aí sabe-se de cada areazinha dessa para cada areazinha dessa, quantas pessoas fazem esse movimento e este movimento todos os dias, né? Então, qual é a ideia disso? É entender qual é a necessidade de transporte entre uma regiãozinha e outra, né? E também se pergunta, então, isso serve para planejar o transporte na região metropolitana, tá? Porque a região metropolitana de São Paulo, ela funciona como uma urbe, agora eu estou usando urbe no sentido de oposição ao campo, né? Uma urbe só, tá? Porque é uma mancha só, a gente não sabe quando a gente está saindo daqui de São Paulo e está entrando em São Caetano, em Diadema, por exemplo, né? Porque é contínua a cidade. E as pessoas que moram por aqui podem trabalhar em outro lugar, normalmente trabalham em São Paulo ou na sua própria cidade, mas podem muito bem trabalhar na cidade vizinha ou em outra cidade. Então, a questão da mobilidade tem que ser pensada, né, neste contexto de região metropolitana. E aí, lembra que eu falei que é sempre final 7? Isso aqui é 2017 e este é 2007, tá? Então, o maior é o mais próximo da gente. Infelizmente, tenho a dizer que as viagens motorizadas estão crescendo na região metropolitana e as viagens não motorizadas diminuindo, e que as viagens de carro estão crescendo enquanto as viagens a pé estão diminuindo, tá? Reparem que é mais ou menos um terço de transporte público, um pouco mais de um terço de carro, um pouco menos, e um terço não motorizado, tá? O que isto não considera é que quando eles perguntam, né? Ah, você saiu de casa hoje? Você foi para onde? Ah, eu fui para a escola. Você foi como? Qual o meio de transporte principal? E aí eu respondo metrô. Eu estou desconsiderando que para chegar no metrô eu posso ter ido a pé ou de bicicleta, né? Porque se pergunta qual o meio principal. Mas, de qualquer forma, a gente tem aqui que quase um terço da população transita em carro, né, em veículo particular. Bom, o que está sendo considerado transporte público? Né? Metrô e trem e ônibus. Transporte particular, carro, táxi, aplicativos e motos, a pé ou bicicleta. Tá bom?
A boa notícia é que o tempo de viagem está diminuindo um pouquinho. Mas, gente, para você ficar 1 hora no ônibus, em média, significa que se alguém ficou 5 minutos, alguém ficou 2 horas, né? Então, essa média, ela engana bastante. Uma boa parte da nossa população fica 2 horas no trânsito para ir e para voltar do trabalho. Vou tentar ser um pouquinho mais breve para ver se a gente dá conta de ver tudo, né? Então, voltei aqui, né, esse mapa da região metropolitana, porque eu gostaria que vocês reparassem que no centro tem o maior município, que é o município da cidade de São Paulo, que é esse aí. Tá? A gente costuma associar esse formato ao formato de um cachorrinho. Tem gente que diz que é uma girafa, né, que tem esse grande pescoço aqui, ou esse focinho, e 2 orelhinhas aqui em cima. Eu estou falando isso porque isso ajuda a gente a bater o olho na imagem e saber, essa é a cidade de São Paulo. Nessa imagem, eu vejo que a cidade de São Paulo ela é um pedaço dessa mancha cinza aqui, né? Que é a área urbana, ou seja, a cidade de São Paulo não é a urbe toda, né? Essa urbe, ela vai para além da cidade de São Paulo. E que a cidade de São Paulo ainda tem, principalmente na Zona Sul, áreas verdes, que são parcialmente rurais, mas grande parte delas são áreas ainda de mata. Bom, eu trouxe São Paulo porque eu preciso mostrar para vocês esse mapa. São Paulo tem um plano diretor desde 2014 muito legal, né? Que tem problemas ainda, mas que olha para a cidade com bastante atenção. E esse mapa, para mim, ele é muito emblemático. Sabe por quê? Nessa área roxa, então, olha, aqui é o centro da cidade, Avenida Paulista, Marginal Pinheiros. Repara que essa área roxa está aqui na parte sudoeste, se eu considerar que aqui é o centro, né? Esse mapa me mostra que na parte sudoeste da cidade estão concentrados os empregos, né? Também aqui na Marginal Pinheiros, também na região de Alphaville, também no ABC, um pouco em Guarulhos, mas estão muito concentrados nessa porção sudoeste. E esse mapa me mostra que a vulnerabilidade social, que são as pessoas que moram em condições piores, estão mais suscetíveis a uma falta de emprego, moram, às vezes, em condições de risco, né? Moram num anel bastante externo dessa região metropolitana. Vocês estão percebendo que forma um anel? E essas pessoas têm que trabalhar, provavelmente, nessa região aqui. Claro que tem gente que não vem, mas a maioria vem para essa região, né? E mobilidade, gente, se resolve com transporte, mas ela se resolve muito melhor se eu tivesse um mapa em que o emprego, que essa mancha roxa, fosse mais clara e mais espalhada no território. Porque eu também resolvo a mobilidade quando eu preciso de menos transporte. Eu também resolvo a mobilidade se eu não precisar ir para longe para trabalhar. Porque se eu trabalho mais perto de casa, eu posso ir a pé, eu posso ir de bicicleta, tá? Eu posso usar o carro, mas são viagens mais curtas. Eu posso usar o transporte público local, os ônibus menores, né? Então, isso é uma mensagem muito importante da minha fala de hoje. Eu posso resolver mobilidade com levar emprego para perto das pessoas e trazer pessoas para morar nessas áreas que têm muito emprego. Tá? E aí que nós, do urbanismo, entramos nessa questão da mobilidade, né? Porque a mobilidade não é só um problema de planejamento de transporte, que os engenheiros de transporte têm ferramentas para fazer isso muito bem, mas ela também é um problema de planejamento urbano, de mistura de usos, de descentralização e de uma série de assuntos que têm a ver com o nosso estudo, com o urbanismo, que é a nossa área. Bom, então, essas imagens brancas com vermelho, assim, são do plano diretor, né? Então, ele fala, por exemplo, de incentivo ao uso misto. Nesse desenho, o uso misto está muito na mesma edificação, mas o bairro, para ter uso misto, não precisa estar na mesma edificação. Basta que eu tenha misturado lojas, que normalmente acontecem no térreo, convidam as pessoas para ir para a rua, prédios residenciais, onde as pessoas moram, de preferência de várias classes diferentes no mesmo bairro, né? E não guetificar os ricos todos juntos, os pobres todos juntos, né? E empregos, prédios de escritórios, edifícios corporativos, espalhados pela cidade, menos concentrados. Bom, e aí o que esse plano diretor faz? Ele fala assim, bom,
preciso de transporte público, de eixos, de corredores de ônibus, de metrô, de mais infraestrutura de transporte público, né? Então, isso é o que se previa, pensando que isso é de 2014, algumas dessas coisas já aconteceram, porque já temos 6 anos de plano diretor, mas o mais interessante é assim, bom, eu levo o transporte público para mais longe, repara como ele prevê suprir a zona leste de transporte público, que existe uma carência muito grande, né? E ele prevê corredores e tal, o que é bastante bom, né? E mais interessante do que isso, ele prevê que ao longo desses eixos de transporte público, né, ou seja, nos lugares onde é mais fácil a pessoa entrar no transporte público e ir para longe, ele fala assim, bom, então eu vou adensar. O que significa adensar? Significa fazer prédios residenciais com apartamentos pequenos para ter mais apartamentos em cada prédio. Então, ao longo desses transportes ou em torno das estações de metrô, eles pretendem se adensar. E, de fato, já estão sendo construídos muitos prédios de apartamentos pequenos ao longo das avenidas, né? Não nos bairros que a gente gostaria, isso é uma outra discussão que eu não vou conseguir entrar aqui por conta do tempo, tá? Fruição pública, que são galerias, né? Aquela coisa de você entrar no térreo de um prédio, tem uma galeria, tem um lugar para estar, um lugar para comer e voltar para a calçada. Quando se fala em fachada antiga, está se falando em lojinhas. Eu estou andando na calçada e estou vendo lojinhas, que me convidam também a sair na rua, né? Então, a lógica é, ao longo dos eixos de transporte, eu adenso, eu ponho uso misto, né? Então, as pessoas que moram ali não vão usar carro. Eu ponho menos vagas de garagem nesses prédios. Eu desestimulo as pessoas a usarem carro. Agora, é muito importante que a gente, como cidadãos, disponha a usar o transporte público, né? Mas é muito importante a gente ter opções de transporte público confortáveis, confiáveis, né? Ter opções de transporte público que chegam na hora, que eu não vá chegar muito cansada, que eu vá conseguir entrar, que ele, enfim, né? Então, a cidade tem que nos dar condições para andar na cidade sem usar o carro, né? Nas grandes cidades, nas principais cidades com melhor qualidade de vida do mundo, e se vocês procuram na internet que existem rankings, existe uma prioridade para o transporte público e uma infraestrutura para que as pessoas andem de bicicleta, usem bairros que são mais acolhedores, empregos mais espalhados na cidade. Então, essas condições são dadas, né? Então, é preciso convidar, tornar prazeroso, dar opções. Tá? Bom, esta aqui é o nosso mapa de metrô. Na verdade, ele é mapa de metrô e ônibus, tá? Tem metrô e trem, desculpa. Tem muita linha aí que é de trem. São Paulo, gente, tem 6 linhas com 101 quilômetros, tá? Londres, que é o metrô mais velho do mundo, ele tem 400 quilômetros. A cidade é menor que a nossa. Aí você fala, mas é o mais antigo do mundo. Bom, tudo bem, mas Xangai é um dos mais novos do mundo e tem 550 quilômetros, né? Tem 340 estações. É essa aqui, olha, essa é a rede de Xangai, essa é a rede de Londres. Aí você fala, pô, mas Xangai, né? A China está investindo muito em infraestrutura, as cidades estão crescendo muito rápido, né? Não é um país de livre mercado, não conta. Tudo bem, gente, mas então olha o México. Eles começaram 5 anos antes da gente só, tá? Eles têm o dobro de extensão, o dobro de linhas e o dobro de estações, né? Então, a gente precisa fazer opções, dar possibilidades, tá? Isso é muito importante ficar marcado. Bom, e a gente como urbanista, né? A gente tem que convidar as pessoas a saírem na rua. Essa imagem é de Barcelona, tá? A gente tem que proteger, a gente tem que fazer os carros andarem devagar, a gente tem que abrir ciclofaixas. Esse cara está andando na ciclofaixa, ela só não é vermelha como nós. O pedestre tem que ter lugares para estar, bancos para ficar, sombra, a paisagem tem que ser gostosa, né? A gente tem que convidar e dar condições para que as pessoas saiam na rua, dar motivo para que as pessoas saiam na rua. O motivo é
Os principais motivos de viagem são escola e trabalho. O trabalho tem que ser perto, né? A gente tem que criar espaços públicos que sejam divertidos, inusitados, isso é Chicago, tá? Que convidem as pessoas a sentar porque tem bancos, mas também tem escada, né? Jovem gosta de sentar na escada, de comer no colo, mas tem um banco aqui, olha, essa escada está me convidando e ela serve quase como arquibancada para esse espaço aqui. Olha o desenho e o cuidado que a gente que tem esse espaço, né? A gente tem que convidar essa praça aqui, ela chama praça, ela é na Albânia e ela recebeu o Prêmio Europeu de Melhor Espaço Público de 2018, né? Ela traz umidade, ela traz o lúdico, ela tem espaços para sentar. Então, a gente está falando da gente sair na rua e ter lojinhas, né? Que a cidade, existe um livro que chama Cidade ao Nível dos Olhos, né? A cidade ao nível dos olhos, a gente não olha muito para cima, né? Ela tem muita coisa para a gente ver, detalhe, ela seja agradável, a gente veja pessoas transitando, a gente se sinta seguro, né? A gente que o transporte, né? Essa imagem é da Faria Lima, aqui em São Paulo, né? Então, a gente quer uma cidade em que, se eu estou sem bicicleta, eu tenho um aplicativo que eu acho a bicicleta, isso a gente sabe que tem, né? Nas grandes cidades, né? É uma das novidades tecnológicas que são super legais para as cidades, né? E que eu possa tomar essas decisões. Ah, putz, olha que dia gostoso, né? Eu vou a pé, né? Eu vou de bicicleta, eu vou deixar o carro em casa. Ah, e se eu me cansar? Se eu me cansar, eu pego um Uber na volta, né? Mas pelo menos eu fiz uma perna da minha viagem a pé. Né? O transporte tem que ser fácil, tem que ser integrado. Na hora que eu chego no metrô, se eu chegar com a minha bicicleta, eu tenho que ter onde guardar. Né? Na hora que eu desço do metrô, eu tenho que ter um ônibus que vai para o lugar que eu quero. Tem que ser fácil, senão eu não vou. Se eu tenho carro, eu pego o carro. Né? Tá? E as cidades já têm essas infraestruturas. Então, o Uber, né? Como aquele táxi que vem me buscar na porta de casa. Eu tenho, não preciso mais ter a bicicleta ou patinete, porque eu tenho como alugar em qualquer lugar a partir de aplicativo. Né? Os carros autônomos já são realidade, né? No sentido de eles ainda não estão disponíveis no mercado para todo mundo, mas eles já são uma tecnologia conhecida, desenvolvida por várias empresas, né? A gente não sabe muito bem como será isso, né? Apesar de ser autônomo, ele é caro, né? A maioria dos carros autônomos, eles são, pelo menos em termos de combustíveis, sustentáveis, mas eles ocupam espaço, né? Mas assim como as bicicletas compartilhadas, a gente tem cada vez mais disponíveis os carros compartilhados. E se a gente pensar em futuro, né? O que nos espera? Várias dessas empresas de carros estão pensando em possibilidades, né? Carros autônomos, veículos que mudam de função, né? Por que não veículos que são casas ou que eu vou de um lado para o outro, se eu não preciso mais dirigir? Enfim, né? Claro que isso é quase ficção científica, né? Mas são possibilidades de futuro, né? A gente imaginando o futuro e construindo o presente o melhor possível, né? Para acolher o presente e para acolher essas possibilidades de futuro. Né? Para terminar, né? Eu tentei não ser muito longa, eu queria deixar com vocês essa imagem. Esse senhor, ele se chama Richard Rogers, olha que branco. O Richard Rogers é um arquiteto urbanista que trabalha na Inglaterra, ele é italiano, trabalha na Inglaterra, e ele tem um livro que foi escrito, se vocês são estudantes de segundo grau, pensando em entrar agora na faculdade, mais ou menos na época que vocês nasceram, né, no comecinho do século XXI, em que ele diz como é a cidade sustentável. Como é a cidade que a gente deseja, como é a cidade que a gente deve buscar. Né? Então, ela é justa, ela é bonita, ela é criativa, ela é ecológica, ela é fácil, né? Então, eu consigo ir de um lugar para o outro, eu consigo fazer as minhas coisas. Para eu fazer as minhas coisas do jeito que eu quero e gosto, eu não preciso ir para longe. Então, é essa lógica, para fazer as coisas do jeito que eu quero, para fazer as coisas que eu gosto, eu preciso ir pouco para longe, porque eu tenho infraestrutura de lazer, de emprego, espaços públicos, verdes, perto de casa, e se eu preciso ir para longe, eu tenho um meio de transporte não poluente, motorizado, rápido, disponível.
É essa lógica da cidade sustentável. Compacta e policêntrica tem a ver com essa lógica que eu falei agora, diversificada. Quando a gente fala diversificada, né, a gente fala diversificada de atividades econômicas, diversificada de espaços, diversificada de pessoas de diversas classes, de diversos gostos, de diversas raças, né? Porque eu não acredito que haja raças. Então, a cidade seja diversificada, que tem espaços incríveis, que tem infraestrutura de transporte para a gente sair. E, na verdade, eu fecho a minha fala com um convite, né? Com um convite para vocês estudarem arquitetura e urbanismo, para vocês ajudarem a gente a pensar como que nós podemos contribuir para que a cidade seja justa, bonita, criativa, ecológica, fácil, policêntrica, diversificada, divertida, acolhedora, e que a gente se sinta na cidade, pertencendo à cidade, podendo usufruir da cidade, porque tem uma mobilidade boa, sustentável, fácil, convidativa. É isso. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado e entendido a linha de raciocínio. Muito obrigada.